Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o que Lula falava do teto de gastos. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, tá um processo de aprovação. Eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, né? Que é provável quando o vídeo for ao ar já tenha sido aprovado. O novo teto de gastos do Brasil, projeto do governo Lula, apresentado pelo ministro Fernando Haddad, que é uma desgraça. Por que é uma desgraça? Eu não vou nem repetir, porque eu já falei em 15 vídeos do canal sobre o teto de gastos e tem dois textos do site Outras Palavras que resume bem a miséria que é o teto de gastos. Inclusive vou pedir para Maxwell colocar aqui na tela para vocês. O primeiro texto é mais longo, mas vale a pena a leitura. O segundo texto mais curto, mais rápido. Os dois são fundamentais para entender o tema. Dito isso, eu vou colocar aqui uma série de falas, não vou nem aparecer mais, do Lula. O que é que o Lula falava um pouco antes da eleição e durante a eleição sobre o novo teto de gastos. Em seguida a isso, aliás, antes disso, eu quero só apresentar alguns pontos para vocês. Primeiro ponto, não venham com a desculpa de que Lula tem minoria no Congresso Nacional. Durante a eleição, quando Lula falava em acabar com o teto de gastos, Lula sabia que teria minoria no Congresso. Não é novidade. Lula sabia, eu sabia, todo mundo sabia. Esse é o primeiro ponto. Lula sabia que teria minoria no Congresso. Segundo ponto, o projeto que saiu do governo Lula para o Congresso já era um projeto conservador, já era um projeto rebaixado e baseado na lógica da austeridade. Então não é que o presidente Lula mandou um projeto muito bom para o Congresso e o Congresso conservador piorou. Sim, o Congresso piorou o projeto, mas o Congresso piorou um projeto que já era ruim, já era de austeridade, já era uma continuidade menos bizarra da lógica do projeto Michel Temer. Mais uma vez, recomendo muito o texto do Outras Palavras sobre como o Congresso piorou o teto de gastos, e tem um vídeo meu no canal também mostrando que o Congresso piorou, é verdade, mas o Congresso piorou o que era ruim. Terceira tese é que em nenhum momento o governo Lula tentou realmente enfrentar a austeridade. Lula não convocou as cadeias de rádio e TV para dialogar diretamente com a população. Lula não chamou mobilização popular. Lula, inclusive, o governo Lula está liberando bilhões e bilhões de emendas parlamentares. Coloca aí, Max, algumas notícias na tela, por favor. Está liberando bilhões de emendas parlamentares para aprovar esse teto de gastos. Aí eu faço uma pergunta para você, pergunta bem simples e objetiva. Eu não faço debate moralista. Quer liberar bilhões para deputados nas emendas? Perfeito. Em nome de quê? Em nome de que projeto? Porque assim, se for para liberar bilhões para deputado, para fazer reforma tributária, para fazer reforma agrária, para aprovar reestatização de refinaria privatizada, pode... Um ano de lucro de uma refinaria dessa, se for reestatizada, já cobre todos os gastos do governo com essas liberações de emenda parlamentares. Zero problema. Eu quero saber o seguinte, vai liberar bilhões de emenda parlamentar para aprovar o novo teto de gastos? É isso mesmo. É isso mesmo. Quer dizer que o presidente Lula tem força para colocar o advogado pessoal dele como ministro do STF, o Cristiano Zanin, mas não tem força para negociar e comprar o Congresso para aprovar um projeto de marco fiscal avançado? Então eu deixo essas três questões aí para vocês pensarem. E agora, fiquem com as falas do presidente Lula. O que é que Lula falava sobre teto de gastos e austeridade? Portanto, não espere de mim ficar chorando que não tem dinheiro. Nós vamos ter que arrumar o dinheiro. Eu digo sempre o seguinte, toda vez que a gente fala que não tem dinheiro, toda vez, o teto de gasto não foi criado para não pagar banqueiro, não foi criado para não pagar os ricos. O teto de gasto foi criado para que se evitasse de dar aumento na saúde, na educação, no transporte coletivo, na renda das pessoas que trabalham nesse país.
Então é importante saber que não é nenhuma bravata. Vocês sabem que eu não sou de fazer bravata, não sou de rasgar nota de 10, não sou de dizer coisas que eu não acredito, mas não terá teto de gasto em lei no nosso país. Quando você tem um governo sério, quando você tem um governo que tem projeto para o Brasil, que tem compromisso e que tem um plano estratégico para governar e tem lado para governar, você sabe quem que você quer beneficiar, você não precisa de fazer uma lei de teto de gasto. O teto de gasto é uma questão de responsabilidade. Não é possível o povo estar passando fome e você ficar com teto de gasto e depois você aprovar coisas extras especiais para que o presidente da República sozinho vá tomando decisão de fazer o que ele quiser com o dinheiro, dar bilhões de reais em emenda para parlamentares. Sabe, enquanto isso, está aumentando a quantidade de gente passando fome no interior, está aumentando a quantidade de gente passando fome nas capitais, está aumentando a quantidade de desempregados. É isso que nós precisamos, sabe, mudar de verdade. E o teto de gasto é esse. É gastar com as coisas que o povo brasileiro precisa. Eu posso contar para vocês uma coisa. Não haverá teto de gasto no nosso governo. Não que eu vá ser irresponsável gastar para endividar o futuro da nação, não. É porque nós vamos ter que gastar naquilo que é necessário, na produção de ativos produtivos, de ativos rentáveis. A educação é um ativo rentável, é a coisa que dá o retorno mais rápido para que a gente possa produzir. Quem vai derrubar o gasto com relação ao PIB é o crescimento econômico, não é o corte orçamentário. Faça a economia crescer que você vai derrubar a diferença. Eu comecei contando para vocês que nós tínhamos uma dívida de 65% quando entramos, quando o PT deixou o governo tinha 32% só de dívida. O Brasil nunca teve reserva internacional e quando nós deixamos o governo nós tínhamos 370 bilhões de dólares, que é o colchão que segura a economia brasileira até hoje. Esse país exportava 100 bilhões de dólares. Não sei se você está lembrado de uma fotografia, quando nós chegamos a 100 bilhões de dólares de comércio exterior, a gente colocou um container pendurado no guindaste na frente do Ministério da Indústria e Comércio. O Brasil chegou a ter 512 bilhões de fluxo de comércio exterior. O comércio do Brasil com a Argentina era apenas 7 bilhões de dólares. O fluxo total entre comprar e vender, quando nós deixamos o governo, era 39 bilhões de dólares. Então nós temos que parar de reclamar o que falta e aprender a fazer o que precisa ser feito. É fazendo o que precisa que a gente vai fazer a economia crescer, que a gente vai fazer os empregos aparecerem, porque eu criei uma lei chamada Primeiro Emprego. Eu acreditava, eu vou criar uma lei de primeiro emprego. Não gerou um emprego. Nós dávamos R$200 para quem contratasse um moleque. Por que não gerou emprego? Porque o empresário ele só vai oferecer emprego se ele estiver ganhando dinheiro. Se não tiver dinheiro, e se não tiver comércio, se não tiver consumo, para que ele vai contratar um trabalhador? A quem interessa o teto de gasto? Ao sistema financeiro? Aos banqueiros? O teto de gasto não pode existir num país que tem os compromissos com o povo que o Brasil tem que ter. Ou seja, o que você precisa é parar de confundir investimento no pobre como gasto. Porque nesse país, lamentavelmente, é assim. Quando você pega 1 bilhão e dá para o rico, é investimento. Nem sabe se ele vai investir corretamente. Agora, quando você pega R$300 e dá para o pobre, é gasto. Então é o seguinte, não é gasto investir na educação, não é gasto fazer escola técnica, não é gasto contratar mais professores, não é gasto criar piso, sabe, para os professores, não é gasto fazer cisterna. Sabe? Gasto é quando você investe um dinheiro que não tem retorno. Sabe? E um ativo como a cisterna, ele traz qualidade de vida, ele traz benefício para a população, um salário traz poder de compra. A coisa mais fantástica do mundo é o povo poder comprar o que comer com o resultado do seu suor ou com políticas que o Estado tem que fazer.
Sabe, aí o Estado tem que assumir responsabilidade, fazer um teto de gasto para garantir que os banqueiros recebam a sua parte. Nós vamos revogar o teto de gasto. É importante todo eleitor saber. E nós não tratamos o gasto que muita gente trata. Para mim, investir em comida não é gasto, investir em saúde não é gasto, investir em tecnologia não é gasto, isso é investimento. Virgínia, eu já fui presidente da República e você sabe que a gente não tinha teto de gasto e a economia estava muito estabilizada, tinha muito investimento externo e a economia estava crescendo a 7,5% quando eu deixei a presidência da República. Numa das falas durante o discurso do CCBB em Brasília, realmente o presidente eleito questionou o teto de gastos e pediu, inclusive nessa fala que você vai ver um trecho, um novo paradigma de funcionamento do país. Por que toda hora as pessoas falam é preciso, sabe, cortar gasto, é preciso fazer superávit, é preciso fazer teto de gasto? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social desse país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? Então, nós, eu quero dizer para você, nós não aceitamos a lei do teto de gasto. Até porque essa coisa do teto de gasto, ela foi feita para garantir que os banqueiros tivessem o deles no final do ano. E nós queremos garantir que o povo tenha o seu todo dia, todo mês e todo ano. Tem uma informalidade muito grande, tentando passar a ideia que entregador de comida é empreendedor, que Uber é empreendedor, quando na verdade foram pessoas que foram levadas a acreditar numa forma de emprego que o torna, ou seja, praticamente escravo de um patrão que ele não conhece. Porque ele não sabe quem é o seu patrão, ele não tem descanso semanal remunerado, ele não tem férias, não tem auxílio-doença, não tem auxílio-maternidade quando a sua mulher fica grávida. E se acontecer alguma coisa com o seu instrumento de trabalho, ele não tem para quem reclamar nem para quem receber. Vocês viram que houve uma certa rebelião de uma parte, sabe, da sociedade brasileira representada por um grupo de empresários que, quando nós falamos em rever a questão da reforma trabalhista, ficaram assustados. E nós temos que criar uma reforma trabalhista, sabe, que seja adaptada à atual realidade do mundo do trabalho. Nós não queremos tudo que nós tínhamos conquistado em 43, porque o mundo do trabalho mudou. Mas a gente quer uma mudança na estrutura da relação, sabe, patrão e empregado, da relação capital e trabalho, ou seja, que seja levado em conta os direitos que a sociedade brasileira tem que ter. É isso, galera. Espero que vocês, não sei se gostaram, né? Porque gostar é meio triste. Vocês viram o vídeo de hoje do canal e reflitam. Reflitam o que foi que Lula falou em 2022 e o que Lula está fazendo agora. Reflitam o que é isso, se a gente pode chamar isso de estelionato eleitoral ou não. Um beijo e até a próxima.